Então, o padre Humberto Bruno, ele fez, no livro tem um comentário que fala sobre a jandaíra. Ele disse que a jandaíra, algo que eu também já comentei aqui em outros vídeos no canal, ela faz um voo, ela retorna, ela faz normalmente, seguida pelos astros, no caso o Sol, as estrelas no caso, e retorna, faz um voo, a uma distância, ela retorna fazendo esse retorno em 180 com o Sol e a Terra, etc., 180 graus, ou seja, se ela voa no sentido oeste e leste, ela retorna depois no sentido oposto ao oeste. Sentido voa para leste, retorna do leste para o oeste. Ela faz isso. É bem interessante esse relato dele, porque na verdade as abelhas elas não enxergam bem. No entanto, elas têm essa orientação, elas possuem também ferro, íon ferro nas antenas, que facilita. Vários animais possuem, os gatos, bovino, caprino, ovino, possuem nos chifres. E aí isso serve para ela como a orientação em relação aos polos da Terra, vários locais. Bom, a vida, que eu já falei, vi pessoas dizendo que é 120 dias. Claro, pode até ser mais, mas a média é de 90 dias para operarem. E os zangões vivem, de uma certa forma, depende do objetivo cumprido, que é a fecundação que ele chama de novinhas, as novinhas que ele chama, que são as princesas, e, claro, a maior tempo é para a rainha. E ele vai falar aqui dessa questão da vida das abelhas, o que eu já tinha relatado há 10 mil anos, que é em torno de 90 dias. Bom, ele faz uma questão aqui, que ele faz uma crítica, ele diz a questão racional e irracional. É comum o ser humano colocar todas as demais espécies vivas, as espécies biológicas, como irracionais, e ele é o racional. E ele toda hora está questionando isso. Ele diz o seguinte: as abelhas são tão inteligentes que começa pelo prato. Ou seja, a rainha da postura, ela sempre vai lá quantificar a quantidade de geleia real, no caso das meliponinas, no caso das nossas abelhas, para ver. Se tiver menos ou se tiver mais, ela vai, inclusive, retirar uma parte dessa, consumir uma parte. E se tiver menos, elas fazem com que as operárias venham depositar mais esse material, que é produzido nas glândulas hipofaringianas, para poder ela fazer a postura. Então, ele diz, e os humanos que são racionais, faz filhos e os filhos morrem de fome, ou seja, mata, em outras palavras, mata de fome. E ele vai, outro momento, dizer o seguinte, na página 93 e 94. O homem discute, não resolve nada. A abelha acerta. Ela não discute, ela acerta. Outra coisa que ele fala, as nossas abelhas não se preocupam com a apis, em tese, não se preocupam, mas ele fala lá, com o espaço. Ela não faz estrutura hexagonal. Elas são mais higiênicas, que eu ouvi, ele ficou muito chateado com a questão do pessoal diminuir, rebaixar o mel, de modo geral, o mel o produto mais consumido, mais utilizado das abelhas pelo homem, vem lá desde os indígenas, dos ancestrais, nossos ancestrais, pensar na espécie humana. Ele diz, não como as aves na célula, na mesma estrutura que elas, ora tem mel, outra hora é pólen, outra hora é crias, e aí vai sujando, não faz a limpeza total. Lembre que até você às vezes encontra um favo e está muito uma cor do marrom para o negro. Por que isso? Por conta de acúmulo de ácidos, substâncias ácidas. E no caso das nossas abelhas, não, ela faz alimento, o alimento é guardado em diferentes hipóteses, ou seja, estruturas diferentes, e a cria em células. As células, cumprindo o objetivo, que é o processo de desenvolvimento, ovo, larva, pupa, casulo, adultos, saiu o adulto, elas pegam esse material todo, descartam, é uma limpeza. Até isso ele fala, elas são mais higiênicas. E aí ele faz outra questão interessante, que eu já vi, mas não era desta forma. É o tamanho das abelhas. A menor abelha é a princesa, ou seja, a rainha é maior, mas a rainha depois fecundada. É rainha na ordem. O tamanho, operária, zangão, para nossas abelhas, principalmente da tribo Meliponiana. E princesa. A princesa se torna grande depois que ela é fecundada, começa a dilatar o abdômen.
Ah, aí ele fala aqui sobre os zangões, daquelas abelhas que são as operárias, que elas também recebem a denominação de obreira. Eles são zangões bobões, é o termo usado, lerdos e que não servem de nada. Eles não são férteis, então eles não vão produzir. E aí ele fala mais uma vez da questão que foi interessante do feromônio ou feromono que ele trata. Ele diz o seguinte: esse material, as abelhas mantêm um sinal químico, que é um dos meios de comunicação, que elas conseguem identificar a quilômetros, todavia fica pouco tempo, porque ele é muito volátil, ou seja, é o padre, não é o químico, ele não é o puritano que ele trata. Bom, então, o feromônio, ele é um sinal químico, é importante para a reprodução, mas ele fala, as abelhas identificam, certamente ele fala dessa aproximação de caixas, colônias, ele chamava de famílias, elas identificam facilmente a sua colônia, ou seja, pelo feromônio da rainha, que é diferente das demais, mas não é só a rainha que produz esse material, essa substância, vamos pensar, substância orgânica. E ele fala que nas 200 colônias que ele possuía, período, possuía vários vidros, pedaços de vidro em partes, em torno de 1.000 vidros, e desses anualmente havia uma quebra de 10. Por que eu não acho, e aí eu já falei em alguns vídeos, isso há muito tempo, por que eu não uso o vidro e sim o plástico? Por conta disso, porque principalmente que eu estou com crianças em escola, e eu vou evitar acidente, porque se a criança em um vidro está mexendo lá, está olhando e quebra, acontece de um corte, eu sou o responsável, eu sou o adulto, eu sou quem tem o maior entendimento sobre isso. Bom, aí fala dos produtos das abelhas, que é a cera, o cerume, a própolis, e ele chama betume e batume, que ele diz, os puritanos chamam de geoprópolis. Bom, e as divisórias que ele no caso, faz uma crítica séria. Isso aí não é para fazer, ele diz, não tem divisória, a abelha não vai fazer divisória porque ele diz, olha, na hora da... Aí ele fala, vou fazer uma nova família. O que acontece? Eu vou pegar e fala dos discos, que ele chama branquinho, os discos de que eu já mostrei em vídeos. Então eu vou tirar esse disco branquinho, não aquele disco marrom, é os termos utilizados pelo Papa. Então, se fizer divisória, vai dificultar, porque sem divisória só tem um invólucro, isso, as palavras dele, só tem um invólucro, facilita o meu manejo, eu vou ter acesso fácil e não vou ter problema. E aí ele fala, as colônias nesse processo tem que ter cuidado, porque a higiene nesse momento é importantíssimo, é um ponto importantíssimo. Não vai pegar com as mãos sujas, não vai manipular de qualquer jeito, porque você pode contaminar o disco. Então você pode comprometer e não obter o resultado que é o que você espera. E por fim, ele vai falar sobre as questões críticas às prefeituras. Prefeitura é lá a estrutura, o prédio. Agora os prefeitos. Ele diz, enquanto deveriam estar plantando esse na década que o livro é concluído em 1990, nas décadas de 60 até 1980, enquanto os prefeitos estão preocupados em plantar exóticos, ele faz uma crítica dura, em vez de utilizar nossas plantas nativas, as plantas somente as abelhas conseguem utilizar, tanto na questão floral, nos recursos florais, quanto na questão da nidificação. O cara está preocupado em trazer coisa que é bonita não sei aonde. Aí é interessante, que ele inclusive usa uma linguagem muito nordestina, muito do sertão do semiárido nordestino, e era sulista, era catarinense. Bom, e aí tudo, para fechar o que eu falei, olha só, eu retirei agora de 5 colônias, porque eu vi, e esse material tudo que eu tinha de geoprópolis, a própolis, está misturado aqui, tudo, um pouquinho de cera, a cera basicamente as abelhas já retiraram, foi isso aqui, a ponto de que esses 4 pedaços maiores, isso aqui estava numa única caixa, que tinha o quê? Ela não tinha uma vedação, não estava a vedação no canto da caixa. E eu, correndo, sou funcionário público, agora que estou de férias, estou com mais tempo, mas volto mês que vem, volta a atividade, e é intensa, são 3 turnos. Parte aqui tinha uma falha, estava passando, e aí a abelha utilizou tudo isso para fechar, estava um canto aqui da caixa, ela armazenou esse material. E para que isso, gente? Para a gente não estar ficando... Olha uma caixa aqui. A caixa está bem certinha.
Ainda falta o plástico, tem alguns milímetros de espessura, para me colocar no plástico. Um detalhe, essa caixa estava uma cor bem bonita, mas a Isabela falou da questão do cheiro, para utilizar folha de cidreira, erva cidreira, capim santo, de limão e outros na caixa. Eu já dei um banho nessa caixa aqui com gel própolis. Primeiro foi com o extrato o atrativo, depois o gel própolis, que eu diluí na água e já estou usando, mas ela tem um cheiro muito forte, porque isso aqui é Amburana, de Checa, Amaru Cameru, que é a Amburana cearense, é o nome científico dela, diferente da Amburana de Cambão. Bom, para que a caixa tem que ficar bem vedada, e aí isso é algo que eu venho defendendo há muito tempo. Diferente, não sou puritano, como dizer. Eu, inclusive, quando estou montando uma caixa, no final, onde está lá a tampa, eu uso isso aqui numa furadeira, uma lixa redonda, a mais grossa possível, para acertar tudo aqui, para a caixa ficar certinha, a tampa ficar desse jeito. Porque o plástico fica praticamente vedado. Mesmo assim, ainda venho depois com a serragem. Para quê? Para evitar. Mas a abelha, claro que é do comportamental, eu tirei esses dois bebedouros, tem uma quantidade mínima aqui de gel próprio no bebedouro, no outro, que na verdade é um bebedouro de passarinho que eu utilizo como alimentador. Ele fala que a alimentação dele fazia coletiva, mas eu não faço porque o ataque de ápice é demais. Para evitar, o cara chega lá, aqui, formão, abrindo isso aqui, uma caixa, com isso aqui, batendo, ele fala da questão dos pregos. Se você não utilizar, não fizer o que eu estou recomendando, você vai ter que usar isso. E daqui a pouco a caixa vai estar cheia, mas não de materiais das abelhas, não de mel, não de pólen, não o ninho rico disso de cria. Então, alguns dados que eu estou passando para vocês. E outra coisa, o puritano pode estar aí vendo o vídeo vão ser publicados, são sempre publicados nas redes sociais, para todos, mas é principalmente para você que está iniciando a meliponicultura, que é uma atividade interessante, tão quanto a agricultura e, entre outra, a pecuária, que você pode ter, isso vai de encontro mais à questão da agricultura solidária, agricultura familiar. Essa é a que é responsável por 78% da alimentação no Brasil. Não é o agronegócio, esse sistema empresarial grande, gigantesco. E você mantém, dessa maneira, você mantém espécies que são essenciais. Só para a gente fechar, as plantas são divididas em 4 grandes grupos, que é as briófitas, exemplo clássico, hepática, musgo, as pteridófitas, exemplo, a samambaia, que é ornamental, as gimnospermas. Detalhe, a gimnosperma já é um passo para chegar às angiospermas, mas elas não produzem, não têm flores, essas duas estruturas, nem têm fruto. Eu vi alguém dizendo que o professor bom de biologia era esse que falou isso. Aí, no caso, chegando nas universidades, esse aluno, aí o professor lá da universidade, que é bem crítico, ele pode dizer sim, que ele esqueça toda a biologia que ele aprendeu. Não, ela tem uma estrutura chamada estróbilo e possui muitos pólen masculina, no caso da feminina, vai ter osfera e essa polinização se dá por conta do vento, chamada anemofilia. E aí a quantidade maior de plantas no planeta está num grupo chamado angiospermas, que elas têm todas as estruturas, têm flores, têm frutos, embriões, tudo guardado, etc. E essas, a maioria, claro, tem aquelas que têm reprodução assexuada e tem aquelas que não, mesmo com flores, por exemplo, a bananeira, que é a musa paradisaica, não tem, essa semente não germina, não é plantado a semente, no caso é um caule, que é utilizado, que é um rizoma, na propagação, na reprodução, mas a maioria das plantas do nosso planeta, elas são de fecundação cruzada, dependendo de polinizadores. E lembrando que as abelhas, elas são responsáveis por 80 hoje estudo apontando para 87,5%, ou seja, 87,5% da polinização. Então, as abelhas são responsáveis, todas as espécies. Então, é importante manter as abelhas. É uma relação ecológica chamada mutualística. Se você destruir um, você acaba com o outro. Não precisa matar os dois. Mata um que em seguida você acaba com o outro. Ou seja, matou as plantas, acaba com as abelhas, vice-versa. Então, tem que pensar nisso. Se a gente quer manter a natureza, pelo menos o que ainda resta, a gente tem que pensar nas abelhas. Pensar, claro, nas plantas. E aí o padre, independente de não vou aqui entrar no mérito do cristianismo, do catolicismo e do cristianismo, ele foi uma pessoa importantíssima. Eu tinha nem me deparado muito com o trabalho dele, já tinha ouvido falar
a volta ao Brasil de bicicleta, lá, eu esteve lá no Mossoró, Rio Grande do Norte, e lá tem várias homenagens, várias a este padre, também foi Monsenhor e tudo, que era sulista não nordestino, mas que defendeu tanto a causa do nordestino, como a gente vê outros exemplos, né? Não precisa ter sido sulista, o Luiz Gonzaga também falou muito dessas questões da xenofobia, etc., nas músicas, cantou, na verdade, mas o fato é que ele ficou revoltado com muitas coisas que ele viu que era desumano, e o que a gente tem feito, de uma certa forma, é algo desumano. Como é que a gente vai querer a natureza, como é que nós vamos querer produção de alimento destruindo os nossos polinizadores e destruindo nossas florestas? Então, esses 3 vídeos, eu não conheço nenhum parente, descendente, no caso assim, os parentes do padre Humberto Bruni, mas ele foi uma das pessoas que eu digo, é um dos ícones da história da humanidade, é uma das pessoas que se preocupou, que teve, durante todo o seu tempo, esteve sempre engajado com as questões, as causas sociais. Então eu faço um vídeo diferente dele que escrevia, fazia anotações em caderno, porque aí eu mando para redes sociais, principalmente no canal YouTube, e aí vocês pulverizam, vocês mandam para onde vocês quiserem. Agradeço pelos likes, pelos compartilhamentos, difunde, faça a difusão entre os amigos, propagação, e até o próximo vídeo.